Ai, a galera tá ocupando tudo, tá todo mundo fora da lei. Ai, nada a ver, a galera faz assembleia, estudante reunido tem direito de manifestação também. Mas afinal, quem tem direito nas ocupações? E daí, a partir de hoje, a gente vai instituir uma lei que vai ser obrigado a gente a fazer uma vinheta. E agradecimento especial também pro John Hines, que ajudou eu a fazer esse vídeo. O nome dele é John Hines. Nossa, que nome feio, mano. Tem um fenômeno social e ele merece ser estudado. Que fenômeno é esse? O cachorro lá, aqui do lado late toda vez que a gente começa a gravar. Esse é um fenômeno. Esse é um fenômeno que merece ser estudado. Merece ser estudado. Acontece no Brasil uma das maiores ocupações de escolas e faculdades da história do mundo. Isso é um fenômeno, né? Então por isso ele merece ser estudado. Tu vai ter de um lado uma galera que chama de invasão e acha que aquilo é ilegítimo, e do outro lado uma galera que vai chamar de ocupação e acha que aquilo é legítimo. E daí tu tem esses dois grupos. E claro que dentro de cada grupo tem mais uma série de divergências entre eles, né? E uma das discussões que acaba acontecendo é essa do questão jurídica, da questão da lei, de quem tem razão ou não. Então pensando nisso, a gente vai ver o que é uma lei e por que ela existe. Ela existe porque basicamente está inserida dentro daquele contexto liberal que defende a ideia do se não tivesse leis, nós iríamos nos matar. Claro, tem uma série de outras correntes que defendem uma outra coisa, mas o histórico das leis nasce dentro desse contexto liberal. Então basicamente a gente tem o seguinte: um cachorro que não para de latir, não é mesmo? Pare de latir, senhor cachorro. Temos uma norma. O nome da minha vizinha era Dona Norma. O que é essa dona norma? É uma expectativa que se tem da sociedade de um determinado tipo de comportamento. Então não matar, não estuprar, não roubar. São coisas que a sociedade ocidental mais ou menos encara como norma. Ou seja, é mais normal que roubar, matar, furtar não aconteça do que aconteça. Ela está muito ligada à moral de uma sociedade. Então a norma ela vai mudar ao longo do tempo. Ai, tem um monte de gente que mata, tem um monte de gente que rouba. Claro que tem, isso só prova como essas pessoas fogem da norma. E daí que tu vai ter a lei, que é tu pegar justamente esse comportamento normativo e escrever. Então caso alguém fuja da norma, ela vai ser punida porque, né, eu tenho a parte escrita dizendo punições ou sanções, enfim. Então no exemplo ali de não matar, tem uma lei ali sobre isso dizendo que não pode, mostrando a punição equivalente àquilo. E daí o Estado vai usar de alguns artifícios para garantir essas leis imutáveis, que todos devem ter. Direito à vida, direito à propriedade de bens, direito à manifestação, direito à liberdade de expressão, direito à educação, enfim, uma série de direitos onde o Estado ele tenta garantir esses direitos básicos. Então como é que o Estado vai garantir esses direitos básicos? Vai lá, ele fornece saúde, ele fornece educação, ele fornece polícia, né? Esse monte de serviço público que funciona super bem aqui no Brasil. Eu não vou entrar nos méritos mais minuciosos jurídicos, tá? Isso aqui foi uma explanação... Explanação? Ou explanação? Ou explicação. Explicação um pouco mais geral sobre norma e lei. Dá até pra tu fazer uma alusão com a Bíblia. Tá ligado os 10 mandamentos? A novela? Não, não é a novela. Mas tu tem os 10... Filme. Tu tem os 10 mandamentos, que foi o quê? Um bagulho que Deus pediu pra escrever, formar uma lei sobre aquele comportamento normativo da época. Mas eu gosto tanto da Bíblia que encaro ela como lei. Isso seria uma outra discussão para um outro vídeo. Isso mostra, primeiro, que algumas leis, elas estão totalmente ligadas com grupos de poder. Tipo imposto, né? Imposto é um exemplo. Ninguém quer pagar mais imposto. Mas se os caras lá que estão lá no poder decidir que vai pagar mais imposto, vai pagar mais imposto. E segundo, que algumas normas mudam mais rápido que a lei. Ai, não entendi. Por exemplo, nos Estados Unidos, já era normativo, não era a coisa que mais se tinha, mas já era normativo em vários estados, que casais do mesmo sexo estivessem juntos, tocassem suas vidas, enfim, tivessem direitos civis. Só que em alguns estados dos Estados Unidos era ainda proibido. Então foi lá o Supremo Tribunal lá dos Estados Unidos e decidiu que todo mundo tem direito ao casamento civil igualitário lá. Então pessoas do mesmo sexo podem ter os mesmos direitos civis de casamento. E um dos responsáveis para que esses direitos sejam conquistados é algo que a gente chama de movimentos sociais. Petralha, falando do MST, seu comunista, socialista burra! Movimentos sociais é a sociedade civil organizada. Então vai entrar MST, movimento LGBT, movimento negro. E também vai entrar aquela galera que se organizava para pedir o impeachment da Dilma, por exemplo.
Foram lá, fizeram passeatas, saíram na rua de verde e amarelo, se organizavam. Tudo isso também dava uma característica de sociedade civil organizada. Tanto que dali, né, um pouco antes disso, obviamente, surge um outro movimento social, que é o MBL, que é um movimento social que ele tá mais ligado no espectro dentro da direita liberal, por exemplo. Pra que servem esses movimentos sociais? Pra que serve essa sociedade civil organizada? Bom, eles servem para gerar tensão no governo. E no caso do impeachment da Dilma, muitos desses movimentos sociais foram usados como argumentos dos políticos, por exemplo. Ouçam os clamores das ruas. Estão pedindo impeachment. Olha quanta gente saiu! Não queria que a Dilma caísse, isso é um golpe! E é nessas tensões de vários interesses coletivos que se faz a democracia para tentar atingir um melhor interesse público. Então, na verdade, esses movimentos nada mais são do que tensões para gerar um bem comum. Ai, eu não concordo com ele! Ai, eu não concordo com não sei o quê! Isso seria uma outra discussão, mas faz parte da democracia a divergência de pensamento. E ainda bem, na real, né? Imagina se todo mundo pensasse, bote pra polícia do pensamento, saca? Os caras convidam que tu pensa e pá, tipo, Minority Report. Ai, mas eu não gosto de participar de política e dessas coisas partidárias. Beleza, não participa, é um direito teu isso, inclusive. E é aí que vai entrar o lance das ocupações barra invasões. De um lado, eu tenho ali o direito de ir e vir, guardado na Constituição, que deve ser cumprido, que deve ser protegido, etc, etc, etc. E isso é o principal argumento das pessoas que são contrárias à ocupação usam. E do outro lado, eu tenho o direito à manifestação e à educação. Esse da educação entra ali, porque várias das manifestações nas universidades e colégios é contra a PEC, é contra a medida provisória de reforma do ensino médio, é contra a escola sem partido, aumentos de mensalidades nas instituições privadas. Esse da reforma do ensino médio merecia um vídeo. Então, né, se a galera quiser um vídeo da reforma do ensino médio, dá-lhe um chicalim. Não faz isso. Por quê? Que ridículo. Dá um joinha disso, só dá. Dá um joinha. Ah, mas esse pessoal da invasão, eles têm motivação política, eles têm motivação partidária, tem pessoas com partido político ali dentro. Tem, e aceita isso. Faz parte dos movimentos sociais. A discussão não passa por aí. Inclusive porque lá dentro tem um monte de gente que não tem partido. Inclusive tem um monte de gente fazendo vídeo, produzindo conteúdo, defendendo só aquele ponto 1 contrário às invasões, com motivação política também. E ninguém fica usando esse argumento. Ai, ele tem partido, ai, não sei o quê. Não existe bonzinho e ruinzinho em discussão política. Tem argumentos, ideias, projetos, discussões, isso se tem. Então a discussão passa em qual dessas duas forças tem mais direito. Quem quer estudar, né, quer ir lá pra sala de aula estudar, ou quem acha que manifestação e ocupação vai ajudar a educação a longo prazo. Até eles usam como argumento lá, e quanto tempo vale o teu semestre? É uma alusão, né, porque semestre é 6 meses, os caras, né, querem dizer que eles podem perder um pouco de aula, mas eles estão salvando o Brasil e tal. E é isso que tu vai ter, uma colisão de direitos fundamentais, de quem ocupa e de quem quer que desocupe. Inclusive, eu não sei se é verdade, mas teve um grupo que era contra as invasões, eles ocuparam uma reitoria para os outros não ocuparem. Se fosse fácil tirar os estudantes dali, tanto das faculdades quanto dos colégios, eles já teriam saído, porque, né, o governo é contrário a isso. Não é assim para a Polícia Estadual entrar na Universidade Federal, por exemplo. Mas tem gente ocupando instituições privadas também. Tem, só que no âmbito jurídico seria mais fácil tirar aquelas pessoas dali, né? É só mandar tirar e ponto. Só que em ambas, tanto nas privadas quanto nas públicas, o custo político disso é muito alto. E simplesmente fazer isso poderia pegar mal em vários setores da sociedade. E nem aquele juiz que mandou tirar a água, tirar a luz de um colégio, lá pegou mal pra caramba, por exemplo. Talvez, só talvez, olha que coisa genial, o lance esteja justamente em ir para negociação, ou escutar as demandas desse estudante, e não fazer que nem o nosso presidente fez. E fez bem mal, por sinal, né? Onde o cara que governa a nação manda a galera ler a PEC, porque na opinião dele não sabem o que é, e por isso eles não sabem o que estão fazendo ali. Tem dois erros aí. Primeiro, não ouvir a sociedade civil organizada, concordando ele ou não com isso, isso que é importante. Ele pode, como Estado ou como governo, discordar disso, mas é obrigação dele escutar as demandas da sociedade. E segundo, quando tu manda um cara estudar alguma coisa, tu não quer que ele saiba na verdade, porque tu não fez o esforço pra ele saber. Então toda vez que tu diz pro pessoal, ah, se vocês querem entender melhor sobre esse assunto, vão estudar mais. Na verdade, tu não quer que as pessoas saibam sobre... Porque tu tá querendo me ferrar assim. Porque Mas eu não sou o presidente, né? Não sou o presidente da nação. Ainda.
Inclusive é uma obrigação moral de um chefe de nação, quando ele vai fazer uma lei tão importante que nem a PEC 241/55, atingir em termos de informações o maior número de pessoas possível. E daí tem uma outra coisa que é qual? Quem sabe sobre a PEC, quem foi lá, leu, estudou e sabe sobre a PEC e se posiciona contra ela, faz o que de acordo com o presidente? Tem que ler de novo a PEC? Como foi dito, no Brasil hoje a gente está vivendo um momento de disputa política, social e jurídica no que diz respeito às ocupações, e também a gente tem uma disputa de narrativa em noticiários e Facebook, etc, né, de quem tem razão. Só que o posicionamento jurídico sobre isso ainda é algo aberto. Ai, mas como o direito vai resolver isso? Uma das técnicas aceitáveis no direito é pegar caso a caso e botar dentro de uma balança, porque não tem como tu criar um parâmetro único para isso, e vai tentar criar um mediador para ambos os lados. Só que é sempre aquilo, um lado nunca vai sair feliz ou totalmente satisfeito. Ah, que legal. Não. Mas é justamente nessas tensões que se faz a democracia. Então se tu não gosta de manifestação ou só gosta do teu tipo de manifestação, isso não interessa o espectro político, os caras de esquerda, de direita, o cara só gosta da manifestação dele, tu não tá sendo nem um pouco democrático. E talvez o que falte no mundo seja justamente mais processos pedagógicos que tentem esclarecer as pessoas, sempre respeitando, no fim de tudo, a opinião delas. Mas algumas perguntas ficam no ar. Por que um dos, se não o maior movimento de ocupações de colégios e faculdades que se tenha visto no mundo, é tratado sempre pelo lado do invasor, do estudante que não sabe, que ele tá ali não sabe o que ele faz? Será que só sai coisa ruim dali? A gente sempre deve se manifestar respeitando os direitos comuns a todos. Mas quando a gente tem esses conflitos de direitos, a gente faz o quê? Qual será o rumo dessas manifestações? Quando que é moralmente aceito não se cumprir a lei? Será que nunca? Ou em alguns momentos isso é possível? O que tu pensa sobre as manifestações? Era isso. Não se esquece de se inscrever no canal, por favor, isso dá uma ajuda violenta. Já batemos os 4.000 inscritos, rumo aos 10 milhões. Curte também a página do Face. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!